É só fechar e sabe mais, né? Já tá ao vivo aí? Não, vou fechar. Fechar o quê? Pronto. Estou aqui com o Givan. É nóis. Pra onde vai se amar? Pra onde vai se amar? Pra onde vai se amar? O pessoal perguntou no Nordeste, né? Ivan, pra onde o quê? Pra onde vai se amar, pô? Tudo bom, Givan? Ótimo, Que querida. felicidade ter você Poxa, aqui, meu amor. alegria imensa, viu? E muito prazer de conhecer o seu espaço, né? E tô honrado que você está abrindo as portas da sua casa para a gente poder estar aqui também, trazendo esse conteúdo, trazendo cursos, e espero estar por aqui mais vezes, hein? Eu que estou feliz de você estar aqui, querido. Obrigada. O Givan veio hoje aqui fazer um curso aqui na Imperion, né? Então, Um lugar incrível, que surreal. honra, gente, que honra. O Givan underline pra mod, né? Ponto pra noite. Ponto pra mod, Isso. desculpa. E teu site, você tem site também? Site, a gente tem algumas landing pages de alguns Ah, produtos em entendi. si, né? Mas hoje eu acho que Melhor as o redes sociais- Instagram, né? o Instagram é onde as pessoas conseguem me achar com mais facilidade, a gente consegue trocar uma ideia também, poder falar com as pessoas, né, de forma direta. Você está dando cursos e tem também o espetáculo, né? Hoje nós fazemos o curso de formação em armamentismo, tem também os cursos livres de massagem tântrica, né? Mas a cereja do bolo tem sido o Namasterol, uma comédia tântrica. Namasterol? Namasterol, mistura de namastê Namastê. com besterol, né? E eu sempre começo assim, né? O besterento que habita em mim, saúde o besterento que habita em você. Conta pra gente aí que espetáculo que é esse, é pra gente dar risada. É pra rir bastante. Então, o que acontece? No começo, a ideia inicial do Namasterol, do projeto, era poder ter algo que a gente pudesse reunir essa comunidade do Tantra, que já é uma comunidade muito pequena, né? E a ideia era essa, era fazer piada para os terapeutas sobre as vivências dos terapeutas, né? Não deu certo. Não. Tá, tem que dar certo. Para o terapeuta não deu certo. Não. E aí eu pensei, poxa, se o terapeuta não abraçou ainda a causa, ainda não entendeu muito bem, eu comecei a fazer piada do terapeuta. Em vez de fazer pro terapeuta, eu comecei a fazer piada do terapeuta. E aí ao longo dessa jornada eu fui descobrindo também que era mais engraçado ainda a visão que as pessoas tinham de fora do que seria o Tantra, e principalmente nas coisas que tinham o dia a dia, com relação às coisas do dia a dia. E eu comecei a trazer isso para dentro do espetáculo, aí foi sucesso. Aí virou febre. Aí agora a gente está enchendo os teatros e o pessoal abraçou com força mesmo, né? Porque entendem que essa questão da sexualidade, principalmente, ela precisa ser vista de formas diferentes. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então a gente leva o humor com propósito. Ou seja, né? Se não for para transformar, não vale a pena. Esse é o nosso subtítulo do que seria o Namasterol. Que legal. Então, mas ele conta esse episódio, situações engraçadas durante o atendimento, é isso? Ele conta de situações engraçadas do atendimento, ele conta de situações engraçadas de um terapeuta tanto, vivendo, né, a normose da sexualidade. Eu fui convidado para fazer o Namasterol dentro de uma casa ali, de um bar liberal, uma casa de swing, e eu conto a experiência de estar lá, pela visão que a gente tem sobre sacralidade e tudo mais, né? E de repente está lá uma rola passando do teu lado, então a gente começa a trazer a visão estereotipada de um terapeuta que está vivendo, né, o que seria, na visão dos outros, o profano. Mas que é a parte mais divertida de toda a brincadeira, né? Que engraçado, mas me conta, se o Givan, ele é terapeuta tântrico? Sim, o Givan é terapeuta tântrico há 15 anos. Né? Eu comecei nessa jornada em 2010 e foi quando eu conheci o Tantra, não fazia a mínima ideia que ia chegar onde chegou. Né? E a coisa foi acontecendo, foi virando inicialmente era uma brincadeira que se transformou num processo de desenvolvimento, né? Onde eu pude curar as minhas dores e a partir daí eu senti a necessidade de poder levar isso a mais pessoas também. Então hoje já são mais de 21 países que a gente leva essa filosofia do Tantra, alguns... Caramba! A gente viaja bastante. Sério? Não, mas assim, você começou atendendo como terapeuta, há quanto tempo você falou? Eu iniciei com o Tantra em 2010, a partir de 2011 eu comecei nessa jornada como terapeuta. Caramba!
2011 eu comecei atendendo com massagens, mas na época, você vê, na época, nem parece fazer tanto tempo assim, né? Então, como eu tinha um atendimento maior ao público feminino, então, em 2011 não existia muito para a mulher ainda essa abertura, né? Principalmente com relação ao conhecimento não só das potencialidades, mas dos benefícios da massagem. Então, eu comecei a criar outras condições, né? Eu era funcionário público, pedi exoneração do cargo para fazer isso apenas. Então, foi um desafio, né? E foi um desafio considerado loucura na época, né? Como assim você vai sair de uma estabilidade para fazer uma loucura dessa? E eu tive que criar recursos, então. Então, se eu não fazia muito atendimento, eu comecei a criar momentos de meditação. Então, eu criei o Meditação na Cidade. As pessoas iam até a unidade, eu não atendia, mas eu ia lá, um grupo pequeno de pessoas, e a gente conduzia atividades com as meditações. Depois eu comecei a conduzir as imersões, né, e aí a gente começou a ganhar uma certa notoriedade, e aí quando a gente foi parar na TV, aí explodiu. Que legal. E isso em que região você fazia? Eu estava em Curitiba. Curitiba, é. E foi em 2013, a gente fez uma reportagem na TV Globo, no programa Amor e Sexo, da Fernanda Lima. E convidaram o Nishoque me levou como um dos personagens ali do Tantra, né? E aí, ali mudou, assim, da água pro vinho, de repente, todo mundo já conhecia e não existia a rede social tão forte como hoje, né? Então, foi uma coisa assim que se espalhou muito rapidamente. Depois, seguindo uma série de outras entrevistas, as coisas foram acontecendo. E aí você se consolidou nessa área mais da terapia e do atendimento. Foi indo paralelo. Foi indo paralelo. O que aconteceu, na verdade, é que, como eu já estava conduzindo muito grupo, então as próprias pessoas que frequentavam os grupos, e de repente estava grupo no Brasil, em várias cidades do Brasil, de repente eu estava na Europa fazendo a mesma coisa. E os atendimentos, eles começaram a ir paralela a essa jornada junto, né? Entendi. Então, começou uma demanda muito grande, principalmente cada vez que a gente aparecia na mídia, ia para um jornal, ia para uma TV, aí explodia ainda mais, né? E eu comecei a criar outros produtos também em cima disso. E as meditações, elas eram para que tipo de, assim, finalidade? Olha, a meditação, como a gente praticava muitas meditações ativas do Osho, né? E principalmente técnicas de renascimento, ou seja, a junção disso tudo se deu o nome de Neotantra, né? Inclusive. O objetivo maior dessas meditações era o processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Então, na expansão que você adquiria através dessas práticas, é que a gente consolidava realmente, né, um grupo de pessoas que estavam conectados a esse desenvolvimento e criava-se, querendo ou não, uma egrégora de pessoas que estavam comprometidas a isso, né? Então, a massagem em si, né, como você bem sabe, ela é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso também. Mas as meditações, realmente, para mim, no primeiro momento, foi o que sustentou, foi o alicerce que fez com que eu continuasse e a gente pudesse hoje ganhar o mundo, né? Então você foi um Osho, digamos assim. Um mini Osho, né? Um neo-Osho. Ou um neo-Osho ou um mini Osho, né? Porque pelo tamanho, eu acho que eu estou mais para mini Osho. Então você foi fazendo essa movimentação de bem-estar através das meditações, porque até hoje, né, as pessoas estão precisando ainda tem repressão sim, ainda tem essas pessoas precisando soltar essas amarras. Apesar de a gente estar vivendo em 2025, tem muita gente ainda com trauma, com preconceito, com travas, que minha mãe, eu ainda não sou merecedora, porque eu não posso isso, eu não posso, não se permite, né? Verdade. Eu vejo que cada vez mais, né? A gente está vivendo momentos assim como talvez nunca visto antes na história, ou pelo menos nunca foi relatado dessa forma. Então são guerras intermináveis, impaciência, as autoridades estão em conflito, vivemos recente uma pandemia. Então tudo isso traz um reflexo, né? Principalmente com relação à pandemia. Porque a pandemia, eu sempre disse, né, que a questão do vírus em si não era só uma questão, por exemplo, de uma doença pulmonar, de insuficiência respiratória. Isso teria implicações neurológicas. A minha formação é como especialista em neurociências, né? Após que eu fiz foi em neurociência, e a gente estudando, e pelo pouco que a gente vê dentro desse mundo da ciência hoje em dia, né,
estava claro que existiria um reflexo muito grande no processo da saúde mental. E é o que a gente está vendo hoje, né? As pessoas estão desorientadas, as pessoas não sabem a quem recorrer com relação ao que vivem nos dias de hoje. E aí quando vem uma situação ainda econômica, política, isso agrava e agrava cada vez mais. Então, eu acabo tomando muito do próprio remédio, né? Porque a gente não está imune a isso. Com certeza. E querendo ou não, além de terapeutas, nós somos também empreendedores. Então, é uma carga dupla, né, de responsabilidade. E hoje, para ajudar pessoas, a gente toma do próprio remédio e ajuda as pessoas também com a mesma a medicação, a palavra certa, mas com as mesmas ferramentas, né? Sim, com certeza. E quando você viajava para a Europa, era para brasileiros ou era também para europeus? O projeto inicial, o que me dava um conforto, era dizer que eu ia fazer para brasileiros, né? Mas quando chegava lá, eu já dei curso na Índia, tinha indiano nos meus grupos, fui para a Alemanha, na Alemanha tinha francês, italiano, alemão, em Portugal que era uma turma um pouco mais de portugueses mesmo. Se bem que agora em dezembro do ano passado, quando eu fui fazer o Caminho Novo lá, que era esse grupo de imersão, tinha uma menina da Bélgica, tinha uma alemã. Então na Europa acaba fazendo essa mescla, né? Mas eu sempre fui muito curioso com essa coisa do idioma, então eu sempre fui um pouco ousado nesse sentido e eu procurava fazer quase que um evento trilingüe, né? E eu aprendi muito com isso também. E funcionou. Você fazia em português e com tradutor local, assim, digamos? No começo, quando existia a possibilidade de ter algum estrangeiro, né, eu procurava me cercar de alguma possibilidade que me oferecesse um certo conforto. Mas que no final das contas eu criava um roteiro do que eu precisava dizer naquele idioma. Vai ter um alemão, vai ter um americano, um inglês, ou vai ter um espanhol. E eu fazia um roteiro sobre as atividades que eu ia praticar e como falaria, como seriam as orientações naquele idioma. Caramba! E aí no final das contas eu nem usava o tradutor. Eu mesmo dava as instruções e... No idioma? No idioma. Eu falava português, inglês, alemão, espanhol e às vezes francês ainda, quando eu tinha algum... Usava muito das músicas também, então eu estudava o meu público. E aí, as músicas, por exemplo, eu trazia... E é engraçado porque teve agora, recente, dentro do último grupo, tinha uma menina da Bélgica. E eu não conheço as músicas belgas, né? Mas eu fui pesquisar, assim, rapidamente, o que seria das músicas, e eu fiz uma seleção de memórias dela, da faculdade, de coisas de anos atrás. É tão mágico e místico que a gente faz, que mesmo aleatoriamente a gente acaba acertando, né? E aí foi muito doido isso, porque ela falou assim, ela chorou. Quando eu coloquei a primeira música, eu sempre agora, né? Vou botar a música, ela vai reconhecer o idioma, e quando a gente está fora do país, a gente vê a importância de você escutar o seu idioma. Então, quando eu coloquei a música em belga, que eu não sabia nem o que estava falando direito, né? Dei uma estudada por cima, eu falei, tá falando sacanagem, eu vou colocar isso aqui. De repente a menina começa a chorar. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, não, essa música foi, né, da época da minha faculdade, num momento importante da minha vida. Olha que doideira, né? E eu sempre faço essa brincadeira, né? Essa brincadeira mística e lógica, aparentemente, mas que dá certo. Caramba, hein? Que doido, né? Você tem que ter muito talento para você pegar e falar em francês, É. falar em alemão. Eu diria para você que tem que ter treino. Né? Você vai aprender como é que fala a palavra, logo na sequência, você descobre lá como é que pronuncia. A fonética. E treina. Meu irmão mora na Alemanha, então eu tenho como eu vou sempre visitar meus sobrinhos, então eu acabo treinando com eles, né? Eu acabei pegando gosto pelo idioma, inclusive, assim. Caramba, mas você fala algum outro idioma também? Eu falo inglês, né? O alemão um pouco, que é o suficiente para mim. Mas o inglês sempre fez parte. Francês também. O francês eu arrisco é o que eu falo menos. Tá. É o que eu falo menos é o francês. Eu falo inglês fluente, mas é difícil já, né? Assim, encontrar pessoas que falem outro idioma fluente, né? Verdade. Agora, no alemão... O alemão é um inglês mais duro, né? Porque são originários de uma linguagem semelhante. Eu te admiro.
difícil, é uma língua linda, mas é Eu difícil. costumo dizer que é uma língua forte. Fortíssima, linda, É. linda. Eu morro de vontade de aprender alemão, mas É é mesmo? um desafio, né? Mas se você já sabe inglês, já é, olha, mais da metade do caminho, porque são muitas palavras semelhantes, né, no sentido assim, da fonética, às vezes, né? É. Você tem que dar uma arranhada na Eu acho garganta. lindo o francês também, O mas... francês é elegante, né? É romântico. Verdade. O espanhol também, né? Também. Caramba, olha, você é talentoso, hein? Parabéns. Eu sou esforçado. Aliás, os curitibanos são muito talentosos, né? Verdade. É um pessoal que se dedica. Paranaense é um povo Concordo. muito, É um povo trabalhador, é um povo que se muito dedica. talentoso, né? Mas vou te contar um segredo. Eu nasci em Curitiba, mas me criei na Bahia. Sério? Você tem um jeitinho que vem de lá mesmo? Eu falo que eu sou curitibaiano. Porque eu nasci em Curitiba. Aos 7 anos eu fui morar em Salvador, minha mãe é baiana. Você tem um sotaque da Bahia, não tem? Ainda tem, coisa? ainda tem. Se eu estiver falando com alguém de lá, rapaz. Já começa. Aí você puxa. sotaque gostoso. É o quê, velho? Porra, não. Gostosa. É bom demais. A energia de lá é uma incrível. delícia, né? A magia da Bahia. E eu voltei da Bahia, eu fui pra lá com 7, 8 anos, voltei aos 26. Então toda a minha formação cultural foi de lá, né? A magia da Bahia, eu amo Bahia. Eu gosto demais. Assim, Bahia é eu tô tudo, precisando né? me recarregar. Bahia é mágica. Partiu Salvador e Nossa, visitar os tudo. amigos. Eu gosto demais, gosto demais. Eu também. Mas Brasil é tudo de bom, né? Concordo. Nosso Você tem país é tudo, tudo. né? Você tem as diferenças e é engraçado porque você vê particularidades muito opostas dentro de um único país, né? Até fuso horário nós temos dentro do país. Nosso país é incrível, né? Porque você tem de tudo aqui, né? E eu não troco aqui por nada, sabe? Eu sou muito bairrista também, viu? Hoje, eu até estava conversando com o João, né? Que estava aqui contigo também, e o João falou assim, poxa, passei 4 meses viajando. Eu falei, cara, pra mim essas coisas não funcionam muito não, eu gosto muito desse meio bate e volta, uns 10 dias, já tá de bom tamanho. Ele, não é que eu descobri que... não é que eu descobri que eu também quero fazer esses tiros rápidos, né? Eu sempre digo que, eu também viajei tanto, que eu sempre digo que o melhor dia da minha viagem é a volta. Sim, o último dia. sim, Não, e quando você tá... É muito claro isso, não só para nós, mas como para toda uma aeronave, quando você está dentro do avião, que o piloto informa que estamos sobrevoando terras brasileiras. Ela bate palma, é o único lugar que eu vejo isso acontecendo. O brasileiro, me comemora, porra, tô em casa. Nossa, delícia, Bom demais. A volta é boa demais. Nossa terra é nossa terra, né? Fala sério, a gente tem os nossos problemas, mas quem não tem, né? Quem não tem? Todo lugar tem, sem né? dúvida, sem dúvida. Não tem lugar perfeito. Eu costumo falar, ninguém quer morrer fora de casa, né? Não. Então, é melhor ficar por aqui. E a gente vai e volta. Hoje em dia a tecnologia favorece demais, né? Exatamente. Hoje eu não penso, as pessoas perguntam, você tem vontade de morar em Portugal, na Alemanha, que é onde você está mais? Não tem. Nem na Suíça. Né? É lindo, maravilhoso, mas vamos, volta. Deixa eu Isso. voltar a correr. Deixa a gente ficar perto dos nossos, né? Mas aí conta, como é que tá a programação? Você vai viajar bastante ainda? Vamos lá. Eu tinha dado uma parada nos atendimentos, então agora eu resolvi voltar para os atendimentos. A gente já está com a agenda em Curitiba, São Paulo, né? E agora a gente está trazendo toda uma estrutura para o Imperion também, que está sendo... vai atender na Imperion, né? Com certeza. Ó, gente, atendimento na Imperion, hein? Fica a dica, hein? Fica a dica. Dá uma olhada na agenda aí. Vila Madalena. Isso, um dos melhores bairros de São Paulo, se eu não me engano. Mas a ideia agora é voltar para os atendimentos, algumas datas já Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. As pessoas estão pedindo muito pelo Namasterol em Portugal, então talvez esse ano ainda a gente vai levar a raça comédia tântrica a Portugal. E os treinamentos, né? Os treinamentos com o neomagnetismo. A gente também está abrindo cursos livres, vai ter um curso agora no Rio de Janeiro, inclusive. Agora explica, o que é o neomagnetismo? Bom, o neomagnetismo, né, ao contrário do que as pessoas veem na grande maioria, né, de outros profissionais que estão fazendo, não, claro, desmerecendo nenhum deles, mas a nossa grande diferença é que todo esse trabalho de manipulação ou mobilização energética está pautado
na ciência, na verdade, na teoria do que nós chamamos de teoria de biofótons. Quer dizer, nós não chamamos um PhD alemão, né, em física, o Dr. Popp, Alfred Fritz Popp, se eu não me engano é esse o nome dele, e ele descobriu que a célula emite fótons. A nossa célula do corpo emite luz. Porque a grande sacada disso tudo e o início dessa investigação começou porque como que a nossa célula lá no pé se comunica com o nosso neurônio na cabeça de uma forma tão rápida e interligado com toda a infraestrutura corporal e orgânica. E aí nessa investigação ele descobriu que a informação ela era traduzida através de luz, de fóton, que até então é a velocidade maior que a gente conhece. Só que ao longo dos estudos ele descobriu também que você pode interagir com esse fóton de forma externa. Você pode fazer isso de forma interna, onde você conscientemente conduz, por exemplo, é o que a meditação já ensina há milhares de anos, né? Se você leva a sua atenção lá para o dedinho do pé, né? A tua energia está no dedo do pé e você percebe toda aquela região em especial ou particular. Mas além de você, descobriu-se que se eu levar a atenção para alguma parte do seu corpo, o seu fóton corresponde e responde ao meu estímulo. E o meu estímulo ele vai acontecer intencionalmente, da mesma forma. Se você com o seu pensamento manipula essa condição energética, eu também consigo fazer isso, havendo essa interação de alguma forma. Então, a gente trouxe essa estrutura científica para explicar principalmente aquilo que está baseado a todas as nossas práticas, e dentro dessa explicação eu busquei outras ferramentas, e aí a gente encontrou no Tantra, né, todas as ferramentas que são necessárias para que a gente pudesse não só manipular ou trazer essa condição de energia para restauração, restabelecimento de saúde, energético, mental, emocional, não só fazer isso de uma maneira como a gente já vê por aí, mas eu entendi que através das ferramentas do Tantra, baseado lá no som, movimento, respiração, eu conseguiria potencializar. Ou seja, em vez de eu fazer apenas um passe magnético em você, que isso por si só já seria o suficiente, eu primeiro faço com que o seu corpo produza mais energia, para que quando eu faça essa modulação energética, ele atinja com muito mais força. Então, o neomagnetismo ele é uma versão inovadora nesse sentido, inova dentro desse conceito. Porque se a gente for pensar sobre o magnetismo, que hoje se conhece maior, seria o melhor de Mesmer, o mesmerismo, que falava sobre o magnetismo animal, não animal por causa do bicho, mas animal por conta de ânima, magnetismo que anima. Então, o mais próximo que a gente tem sobre o magnetismo são estudos referentes a Mesmer. A gente entende que, além desse estudo inicial, nós criamos uma forma diferente de enxergar o processo, baseado numa teoria que está comprovada cientificamente e trazendo uma filosofia milenar onde a gente utiliza das ferramentas para potencialização de energia para conduzir de uma maneira muito mais eficaz e eficiente. Assim surgiu o neomagnetismo. Uma junção de uma filosofia milenar com uma filosofia atual e que traz benefícios de saúde para os seres humanos. Entendi. Mas assim, na prática, como é que isso funciona assim, num atendimento? Então, o que a gente faz no atendimento? A primeira fase do atendimento, primeiro quem nós podemos atender? Nós vamos atender pessoas que estão relacionadas a 3 elementos em especial. Primeiro, se há ali uma congestão de energia, ou seja, uma energia presa, bloqueada ali, que não se movimenta, e isso reflete no comportamento. Então, por exemplo, tem pessoas que vão dizer assim, a minha vida sexual está paralisada. O dinheiro parou de entrar na minha vida. Ela usa a própria palavra, bloqueio. Então, quando ela traz algo nesse sentido, isso, na verdade, se resume a um tipo de comportamento. É um resultado que advém de um comportamento. Se eu não tenho uma vida sexual ativa, se eu estou com algum problema, claro, descartado as situações clínicas, na maioria das vezes está relacionado a algum aspecto emocional, então eu vou poder fazer a manipulação de energia para que haja um desbloqueio. Quando há excesso, também há um prejuízo. Por quê? Porque no excesso, você entra num processo compulsivo. E se você entra num processo compulsivo, você perde o controle do seu dia a dia, por exemplo. Você perde o controle da questão financeira se você gasta demais.
E na falta é o processo depressivo. Na falta você perde ânimo, você não tem energia de se movimentar, de se mobilizar, e aí os resultados vão ser os mais catastróficos possíveis, né? Então, se você está dentro de uma dessas três situações, que praticamente, sei lá, 99,9% da população mundial, né? Se você está dentro de uma dessas condições, aí nós podemos atender. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, uma anamnese, para identificar qual é o seu quadro. Porque não adianta nada você dizer para mim que a sua questão é não saber trocar os móveis da sua casa. Aí você vai precisar de um arquiteto, não é? Então, nisso eu não vou poder ajudar. Na anamnese, a gente faz uma identificação inicial, é uma primeira investigação, para entender se a gente pode ajudar e de que forma a gente pode ajudar. Depois desse trabalho, a gente faz um segundo momento, que é o que a gente chama de ativação. E o que é ativação? É você preparar o corpo para receber uma carga de energia. Então, quando você faz lá, dentro de, por exemplo, uma dança, né? São coisas simples, fáceis. Você vai fazer uma movimentação, coloca a pessoa para dançar, coloca a pessoa para fazer uma saudação ao sol, tomar um pouco de luz. Se você faz movimentos que a pessoa se mobilize, se movimente, isso é considerado uma ativação. É preparar o corpo para receber uma carga de energia. E o segundo passo é a energização. Aí entra a ferramenta do Tantra, né? Algumas ferramentas do Tantra, que é preparar, trazer mais energia. Então, se você vai fazer uma meditação vibracional, então você vai produzir energia na anterior da coxa, né? Você vai produzir nesse músculo. Isso vai produzir uma capacidade elétrica, medível inclusive, que vai reverberar para outros agrupamentos musculares, trazendo mais capacidade de energia, de força, né? Então, existe dessa maneira uma forma de você... É como se eu fosse fazer um atendimento com você e colocasse você na tomada, antes de atender. Então, eu vou colocar a Mari na tomada, a Mari faz essa energização através de movimentos corporais, fisiológicos, né, orgânicos, e aí depois eu vou fazer a magnetização, que pode ser através de um passe magnético, através de uma... eu posso tirar, fazer uma dissolução de alguma coisa mal resolvida que está no campo. E aí a gente entra num outro assunto, né? Como assim o campo? O campo é o teu campo eletromagnético. Tudo no universo existe um campo eletromagnético. O planeta tem um campo eletromagnético. Tudo, para funcionar, precisa de um campo eletromagnético. E o ser humano não é diferente, a célula não é diferente, né? A nossa própria célula possui o próprio campo magnético. Aí, comprovada a teoria de biofótons. Então, quando eu faço esse trabalho, né, de dissipação de algo que está ali preso ou está amarrado, e na maioria das vezes são memórias, né, que fazem com que você seja um pouco mais limitado ou não, né? Na maioria das vezes são memórias que estão ali, que estão te atrapalhando, mas elas podem ser também um grande aliado. Quando você faz essa dissolução, ou quando você faz um processo energético, e aí a gente vai estudar também os chakras, para entender em que ponto de energia e o que equivale àquele ponto de energia. Aí sim, depois da magnetização, essa pessoa passa por um processo de integração e aí ela pode fazer sessões regulares, né? Pode ser semanais, quinzenais ou até mesmo mensais. Mas assim, na prática, além da anamnese, vai ter um toque no corpo da pessoa ou é só tipo uma imposição de mãos? A gente tem algumas formas de fazer isso. Primeiro, uma das formas é através de um processo fluídico. O que é o processo fluídico? Você vai chegar próximo dessa pessoa, mas não necessariamente encostar nela. Né? Através do processo fluídico isso é possível. Mas eu incorporei dentro da técnica também pequenos toques. Então eu posso fazer um toque sutil no primeiro momento, em pontos específicos de onde eu considere necessário para aquele desbloqueio. Ou até mesmo em pontos mais aprofundados. Então eu posso aprofundar mais, né, para fazer um desbloqueio com mais eficiência. Né? Então não necessariamente eu vou fazer apenas um passe. Mas eu posso fazer também um toque sutil e às vezes até mesmo trabalhar com sensitivo. Por quê? Porque o toque suave na pele, na epiderme, né, primeiro que ele vai disparar um comando eletrônico para uma glândula chamada glândula timo. E essa glândula possui através desse estímulo, isso só acontece através do toque, ela produz uma substância chamada timopoetina. Não é punhetinha, é timopoetina. E essa substância ela é responsável pelo reforçar o sistema imunológico. Olha que loucura, né? O toque por si só já é um puta benefício. Então, quando eu faço esse movimento aqui, eu estou distribuindo energia. Sim. Né? Então, algumas pessoas falam, mas aí não é magnetismo, não está tocando. Tudo é magnetismo. Sim. A palavra, o som é magnético.
o olhar é magnético, né? O toque é magnético. Então tudo é magnetismo. A forma como você aplica é que vai fazer a diferença, né? Então existe sim essa forma. A própria massagem tântrica, né, da forma como a gente aplica, é magnética. Sim. E se você ainda, além das manobras que se aplica, se ainda assim você tem essa capacidade de distribuir energia, né, de fazer uma dissipação de algo que está ali bloqueando, aí é o melhor dos mundos. Legal. Eu vou te dar isso de presente. Eu quero. A gente vai fazer, eu vou fazer uma sessão em você. Eu quero. Aí você vai entender na prática aí como é que... E a pessoa já sente o resultado assim em uma sessão? Como é que funciona? Bom, dependendo da situação, claro que desde um primeiro momento já existe um resultado, né? Talvez não seja ainda o esperado ou o desejado para uma resolução, por exemplo, né? Mas desde o primeiro momento ela já tem um ganho. E isso é exponencial. Então, uma segunda sessão ela acrescenta e ela vai ganhando mais capacidade de mobilização energética. Vai se tornando um pouco mais responsivo, né? Essa capacidade sensorial. E se você tem capacidade sensorial, as pessoas levam muito para o místico também, né? Uma coisa muito esotérica. Não, isso é ciência, isso é orgânico. Todos os seres humanos têm uma capacidade elétrica. Todos os seres humanos têm células de luz. Então, a forma com que você conduz a sua vida é que vai te dar uma repercussão em determinada área ou não, né? Assim como a gente vê pessoas em degradação. Então, uma sessão dessa não tem, por exemplo, toque genital? Não, na sessão de neomagnetismo ela não tem um toque genital. Por mais que, em algum momento, nós temos uma área, né, nessa região de chakra base, que é aqui próximo ao pubis mesmo, que ela acumula muita energia. Então, se você toca nas laterais, não tocando no genital, mas nas laterais dessa musculatura, você vai trabalhar a flexibilização dessa couraça, dessa estrutura que, de alguma forma, assim como nas costas a gente tem um dia de trabalho pesado, a gente tem essa sobrecarga, da mesma forma, nessa região do genital também. Né? Às vezes, até mesmo no bumbum, nas laterais, você consegue identificar. Às vezes, você apertando aqui, você já vai ver que tem uma rigidez. Você fala, poxa, essa rigidez aqui não é normal. Né? Por quê? Porque é uma sobrecarga, dependendo da situação e circunstância que aquela pessoa está vivendo. Sim. Interessante. Curioso, né? Muito. E uma coisa importante que a gente sempre fala aos alunos também. Primeiro, você tem que fazer uma limpeza energética antes de atender. Por quê? Porque senão você potencializa o que está ruim. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu estou com dor de cabeça, faz lá aquela energização que você faz. Aí você simplesmente vai lá, não, beleza, você está aqui, você, pum. O que você está fazendo? Você está colocando energia. E se você está colocando energia, você está potencializando. Então você não fez uma dissipação antes, né? Você não procurou, e nós temos essa capacidade também, é como se estivesse removendo alguma sujeira, sabe? Uma poeira ali. Então o primeiro passo dentro do neomagnetismo é você fazer uma limpeza. Então não importa se a pessoa está carregada ou não, vai lá e tira. Vai lá e tira. Depois você vem e potencializa. Aí a chance de você melhorar é muito mais rápido. Entendi. E o curso, por exemplo, que você deu hoje aqui é disso? É disso. Foi uma formação, né? Então eu estou preparando novos terapeutas para que eles possam replicar essa tecnologia. Então a gente já teve turma em Portugal, a gente está voltando lá para dar uma nova turma também, a gente tem várias turmas aqui no Brasil acontecendo. E são profissionais de diversas áreas. São terapeutas, mas são também pessoas até de áreas que não da saúde. Olha, E sabe o que é mais legal? Eu vejo que tem uma grande procura por pessoas da área comercial. E como é que a pessoa da área comercial vai usar esse conhecimento? Isso é muito inteligente. Olha, por exemplo, se você faz gestão de pessoas, né? Vamos pensar comigo aqui. Você é um vendedor e precisa bater uma meta. Mas naquele dia em especial, o último dia que você tem para fazer isso, você briga com o boy magia, briga com o maridão em casa. O marido briga com a esposa. Né? Como é que vai chegar a sua energia no último dia que você tem que bater meta lá na loja que você trabalha? Então, quando você identifica, por exemplo, o seu funcionário, que ele está numa condição energética baixa, mas ele tem uma função a cumprir ali, você pode aplicar essa tecnologia no funcionário.
você pode fazer através de uma técnica, por exemplo, como uma oração ou meditação, como preferirem chamar, algo que através das palavras, que eu chamo de palavras de encantamento, você contamine positivamente toda uma empresa. Nossa. E a gente vê hoje empresários que estão faturando mais alto depois do que aprenderam na magnetismo. Assim, independentemente dele saber, digamos assim. Não, ele precisa aprender a técnica. Não, eu digo a equipe. Ah, sim, independente. Independente, É muito engraçado porque eu tenho um curso que chama-se Como Entrar na Mente dele. Agora eu vou explicar por que funciona e como funciona. O que é o entrar na mente dele? Porque eu tenho muitas alunas, elas querem voltar com eles, olha que loucura. Né? E elas falam assim, Gival, mas que técnica que eu uso? Eu falei, cara, eu relutei muito para saber se eu ia botar essa técnica nesse curso para ensinar. Porque a princípio era um curso apenas do que eu chamava de Sistema de Comunicação Inteligente. Ah, você ia usar para voltar com o boy. Exatamente. Por quê? Porque a promessa da técnica é, independente de eu falar com ele ou não, ele vai pensar em mim. E de verdade, vai. Não existe uma garantia de que ele vai voltar. Mas o que acontece? Como eu ensino elas a invadir o campo, todo mundo que fica sabendo disso está muito interessado. Mas todo mundo que eu ensino, o que é? Você vai invadir o campo da pessoa. Você vai invadir. Aí você vai aparecer em sonho, você vai aparecer em pensamentos aleatórios, de repente alguém vai começar a falar o seu nome perto da pessoa. Caramba! Por quê? Porque é um campo. E todos nós estamos interligados. A única coisa que falta para essa pessoa é o direcionamento, é o endereço. Qual que é o seu e-mail? Eu posso mandar e-mail para onde eu quiser, mas eu não posso mandar aleatório e parar em você. Eu preciso dar o seu endereço. E o que eu ensino no curso? A dar o endereço. Só que você vai sim ocupar a mente dessa pessoa. Porém, ela ter a decisão de voltar com você ou não, ainda é uma decisão dela. Então tem muitas alunas minhas que falam assim, comigo não funcionou. Não é que com você não funcionou. A questão é que talvez tenha sido tão traumático o tipo de relacionamento que vocês tinham, que a pessoa não quis voltar. O cara não vai querer voltar. Ainda dói mais do que o benefício de estar com você. Por que funciona? Funciona porque você invade o campo. E por que os homens voltam? E mais da metade dos nossos alunos tem resultado positivo nesse sentido. E aí nos negócios, as pessoas usam isso para fechar negócios. Né? Mais da metade dos alunos são da área comercial. Então, se você entra na cabeça de alguém, pensa comigo. De repente, né, faz tempo que a gente não se encontra, sei lá, a gente teve um relacionamento, terminou, até não foi tão traumático, mas de repente, nossa, Mari, sonhei com a Mari. Aí aquilo fica na minha cabeça. Nossa, alguém falou o nome Mari. Poxa, caramba, eu sonhei com a Mari, alguém falou o nome Mari. De repente vem uma lembrança da gente que fazíamos alguma coisa. E aí fala, cara, a Mari está muito no meu pensamento, vou ligar para saber se está tudo bem. Né? Poxa, está tudo certo, sonhei com você, né? Você me deu o pensamento. E pode ser que, quando você me deu o pensamento, o ser humano ele tem uma grande dificuldade em registrar na memória dor. A gente até entende o sofrimento. Mas, por exemplo, qual foi a sua maior dor na vida até hoje? A perda do meu pai. A perda emocional é algo que fica. Mas quando isso aconteceu, foi recente? Não. 2019. Faz um tempinho já, né? Mas dói, você consegue lembrar da dor que foi na época, agora? Consigo. Que foi na época, mas você consegue sentir aquilo ou você tem você lembra o que foi que você sentiu, o resultado daquilo, mas você não consegue sentir, correto? Não. Vamos para uma dor física. Já tive pedra no rim. Você já teve pedra no rim? Não. Nem queira ter. É terrível, dói demais. Você confessa até o que você não fez para passar. E aí, dor no rim. Eu sei que aquilo dói demais. Eu sei que dói. Eu sei, racionalmente, eu sei que dói muito. Mas eu não lembro da dor. Eu não consigo pensar na dor e sentir a dor. Hoje eu tive pedra na vesícula, eu também não consigo lembrar. Então, a gente tem uma grande dificuldade de lembrar da dor. Mas nos relacionamentos não é diferente. Então você sabe que aquela pessoa te fez sofrer muito. Você fala assim, comi o pão que o diabo amassou. Mas você não consegue voltar na emoção. Então, se isso, né, você pode estar, assim, ter resolvido essa situação de que eu não volto com essa pessoa, mas nem que o papo apareça. Tem um caso assim na minha vida. E aí, racionalmente, você não vai voltar. Não? Né? Mas não porque você vai lembrar
da emoção que aquela pessoa te fez sentir. Uhum. Então, o que acontece nas relações, né? Às vezes não foi tão traumático. Aí você começa a pensar na pessoa, bate uma saudade. Por quê? Porque você lembra das coisas boas. E o mais engraçado é isso. A gente tem uma dificuldade de lembrar das ruins, apesar da gente ter um cérebro voltado ao cognitivo negativo, psicologicamente falando, mas a lembrança das coisas boas a gente tem. Tanto que, se você fala de uma coisa muito boa que você viveu com alguém, né? Às vezes eu pergunto para alguém assim, lá no stand-up mesmo, eu falo assim, você lembra da tua primeira vez? Eu estou buscando pela resposta negativa, porque eu tenho uma piada para a resposta negativa. Mas quando a pessoa faz assim, ó, ela está lembrando da coisa boa, essa pessoa já não, para mim já não vai ser interessante, porque eu não vou conseguir fazer a piada. Mas do bom a gente lembra. Então, de repente, eu estou pensando, né, faz tempo que eu não falo com a Mari, né, aconteceu uma vez comigo, uma namoradinha que eu tive, foi uma coisa muito curta, muito rápida, levei um pé na bunda, foi inusitado e a gente, né, psicologicamente entende que toda rejeição leva a uma obsessão. Pô, e aí esses tempos eu vi a menina nas redes sociais e falei, nossa, encontrei com a guria e tal, e está casada, tem filho e tudo. E eu falei, não, mas não chegou ao ponto de falar assim, de me impulsionar e falar e, sei lá, querer restaurar uma coisa que já nem existiu, na verdade. Mas conforme eu fui acompanhando o dia a dia dela ali, porque sempre aparecia, não era mais interessante. Eu olhei e falei, nossa, cara, não faz mais sentido, né? Então, a gente tem uma boa lembrança das memórias boas, e se você entra no campo de alguém, por isso a técnica funciona. Então, se eu quero, por exemplo, fechar negócio com você, eu vou entrar no campo e eu vou entrar com uma mensagem. No caso das meninas, ela fica, pensa em mim, você tem desejo por mim, vai sonhar comigo, e vai. Por quê? Porque é o famoso palavras têm poder, né? Mas eu chamo isso de palavras de encantamento. Isso funciona muito. Só que a pessoa, quando começa a pensar em você, ela pode interpretar isso de duas formas. Ou foi algo bom ou foi algo ruim. Se foi algo bom, vai dar saudade. Se foi algo bom, o cara vai lembrar e falar assim, ele pode até não querer se envolver com a pessoa de novo, mas ele vai lembrar e falar assim, rapaz, teve um momento da minha vida que eu fui feliz, né? E aí acontece em 82% dos casos que os caras voltam a procurar essas mulheres, né? Mas eu tenho alunas que são muito... Elas usam isso de uma maneira muito errada. Né? Mas que legal, hein? Para a parte do comercial. O comercial é excelente. E como é que faz para fazer esse curso? Opa, depois eu vou te passar o link. É online? É online, você assiste em casa. Eu tenho aluno já em 3 continentes. A galera, o pessoal compra de fora, pessoal da África, na Europa, aqui nas Américas, nos Estados Unidos o pessoal compra bastante também. E esse link está no link da bio do meu Instagram. Então entrou lá, você vai procurar o curso Como Entrar na Mente dele. Né? Lembrando que todas as técnicas que estão lá são válidas. Então as pessoas elas querem optar pelo mais fácil, né? Então, vamos pela mágica. E aí o que acontece? Eu tenho um curso completo, eu tenho só uma das aulas, tenho 2 horas de aula falando sobre comunicação persuasiva, comunicação afetiva, comunicação empática. Porque não adianta só você atrair, porque se você atraiu apenas pela magia, essa pessoa vai embora porque você não tem habilidade. Ela vai embora pelo mesmo motivo que ela foi antes. Então, se você continua chata, continua enchendo o saco, se você é uma pessoa pessimista, não vai ter jeito. Se a pessoa volta só para lembrar o porquê que ela foi embora. E o curso é um curso completo, que ele está disponível realmente para você melhorar o seu comportamento e ter uma nova chance. Voltar e segurar. Exatamente. Né? Essa é a grande sacada. Volta e segura. Se você tem habilidade, vai dar certo. Mantenha, né? O cara vai olhar e vai falar, pô, mudou. Não é? Mudou. E tudo está numa forma de falar. Por exemplo, uma coisa simples, linguagem do amor. Eu falo sobre isso no curso. Linguagem do amor. Não tem jeito. A minha linguagem é palavra de afirmação e toque. Toque vem antes. Se é uma pessoa que não toca, eu nem me relaciono. Eu não gosto de ficar me pegando. Tchau, muito obrigado. Quem sabe no dia a gente faça negócio. E palavras de afirmação também é muito importante. Então, eu lembro da Kátia Damasceno, que se tornou uma grande amiga, inclusive, e ela falava assim, quando a pessoa que tem a palavra de afirmação como linguagem do amor, ela tem que ouvir da sua boquinha, eu te amo. Eu lembro dela falando exatamente isso, eu te amo. E eu sou assim.
E se eu não escuto isso, eu começo a perder o interesse. Né? Se eu estou dentro de uma relação, e isso é importante, eu já verbalizei que é importante. Ah, mas eu mostro que eu amo fazendo outras coisas. A pessoa faz, ela limpa o teu sapato, ela faz a sua comida, ela lava a sua roupa, mas se eu não ouvir o eu te amo, eu vou perder o interesse. E essas pessoas, numa coisa simples, elas pecam. Né? E aí tem homens, às vezes, que eu escuto falando assim, ah, eu não vou suprir as carências da minha mulher. Cara, não se preocupa não, meu querido. Uma segunda-feira sempre tem alguém que não está fazendo nada que vai. E tá tudo bem. Corra o risco, não é? Então, se você vai se relacionar, você tem que estar disposto. E aprender essas técnicas é importante, porque não são técnicas, são regras de convívio. Regras de convívio. Para se relacionar, tem que ter regras de convívio. Para se relacionar, tem que ter esforço. Não é barato. Né? Você não vai simplesmente, conquistei, agora vou ficar no sofá, assistindo o jogo, tomando cerveja, né? e não dá atenção devida. E principalmente entender a parte da linguagem. Então são coisas simples. As pessoas pecam nisso. Elas entram no curso, elas veem que existe essa matéria lá e não fazem, e não assistem a aula. Aí eu vejo uma aluna minha falando assim, Givan, não está dando certo o seu curso. Eu falei, como assim? Ela, olha, eu fiz a primeira vez, e o que aconteceu? Ele voltou. Ah, mas daí a gente brigou e separou de novo. Aí eu fiz uma segunda vez. E aí? Ele voltou. Ah, mas aí ele é chato e aí a gente se desentendeu e ele foi embora de novo. E eu fiz uma terceira vez, Joana. Falei, daí não funcionou. Ela funcionou. Falei, mas você está reclamando de quê? Não, porque na quarta não funcionou. Pô, é um vai e vem do cacete, parece cor de pica, como diz o pessoal no Nordeste, né? Porra, aí não vai ter jeito. Você quer ficar só na mágica? Não vai funcionar. Você não vê um esforço. Vai aprender uma massagem tântrica, caralho, pra fazer uma coisa diferente. Um monte de mulher reclamando porque meu marido me traiu. Porra, não faz nada diferente em casa. Né? Existe uma forma diferente de se relacionar, as pessoas não querem nem saber. Eu perdi a libido. Libido tá no trabalho, tá na arte, tá no esporte. E aí, né? Onde você está colocando a sua libido? Se você perder o interesse em casa, você vai colocar em algum lugar. A questão é essa. Com certeza. E falando nisso, você é casado? Não. Já fui. Uhum. Já fui. Mas atualmente não. Eu acho que eu fui algumas vezes, viu? Tive alguns relacionamentos. Qual é o seu signo? Peixes. Peixe. Romântico, amoroso. Sensível. Ama todo mundo. A gente tem esse excesso, né? Mas eu não vou culpar as minhas parceiras, não. Eu acho que eu talvez seja um dos poucos que falam que a culpa foi minha. Das relações que eu não continuei, né? Você anda praticando o que você ensina? Então, né? Pelo menos da parte sexual. Eu pratico exatamente o que eu ensino. Casa de ferreiro. Bom, se bem que com menos frequência, isso é verdade. Mas é engraçado como a gente tem mais aptidão pelas novidades, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele é um ser diversional. Né? A gente preza pela diversidade. Sim. A rotina, ela tira um pouco a mágica, né? Então, um casamento, hoje em dia, eu vejo, e não só por uma experiência própria, mas eu vejo ao redor, né? De pessoas que vivem relações de casados, mas infelizes. Parece que às vezes o ser humano não foi feito para casar. Você acredita em relacionamento aberto? Eu acredito em toda forma de relacionamento. A questão é que as pessoas, às vezes, optam por uma forma de se relacionar, mas que elas não aceitam verdadeiramente. Como assim? Então, por exemplo, no meio liberal, né, que interessante, eu não sei se a minha visão é um pouco distorcida ou limitada, porque eu fui fazer o stand-up lá no bar liberal, dessa amiga minha, Márcia, e aí chegou lá e eu fui fazer piada. Só que lá eu tinha outras coisas que eu podia fazer também. Por exemplo, eu podia botar um casal no palco para fazer a massagem tântrica. E eu fiz. Eu botei um casal no palco para fazer uma massagem tântrica ao vivo. Saiu todo mundo das cabininhas lá. Foi a hora que mais encheu o salão. Todo mundo vendo aquela cena maravilhosa, né? As mulheres tendo orgasmo. Só que daí o que aconteceu? Né? Eu tava ali e aí tinha umas mulheres que estavam acompanhadas, porque ali estava todo mundo no mesmo bar, e umas mais animadas, que respondiam tudo que eu perguntava, né? E foi muito doido, porque ao final do show, alguém veio me falar
que tinha um cara que ficou chateado, mas não foi comigo, foi com a esposa. Eu falei, por quê? Tava com ciúme. Eu falei, não, mas aí tá tudo errado, né? Aí você tá no meio liberal, o único cara que não ia comer a esposa dele, ele ficou com ciúme. Então são coisas assim que para mim eu não entendo muito bem ainda, mas que se você opta por um regime, eu não sei se são as regras que importam mais do que a ideia. Então eu acho que se relacionar hoje em dia tem que ser conversado praticamente assim, é um acordo feito todos os dias. Né? Porque até amar é uma escolha, né? Então até amar, você escolhe amar todos os dias. Você acorda lá da fulana lá, você olha, hoje eu escolho te amar, viu? Porque tá difícil. Então é uma escolha diária e relacionamento é uma escolha diária também. A questão é que hoje em dia as pessoas não têm mais essa paciência também, né? Então relacionamento aberto para mim é das duas uma. Ou você tem um relacionamento aberto no sentido de, cara, não vou me relacionar para poder fazer o famoso vida de solteiro, né? É o famoso vida de solteiro, porra. Não se relaciona, então, né? Não se relaciona com todo mundo. Vai, né? Porque se você vai ter alguém para chamar de seu, para daí viver essa relação, mas não se conforma com o modelo de relacionamento, aí não faz sentido. Eu também acho que não faz o menor sentido isso. Pois é, aí eu concordo com você. Né? Você quer ter uma pessoa, mas ao mesmo tempo você quer ter a sua liberdade, então tem a liberdade, né? Eu acho, né? Eu vejo, principalmente como neurocientista, eu entendo que o ser humano ele não é um ser monogâmico. Ele não é, definitivamente ele não é. A gente escolheu por convenção, mas eu entendo também que na intimidade, aliás, o desenvolver da intimidade se dá através da monogamia. Eu acho isso interessante, né? Não sei, eu tô vendo algumas coisas, né? Principalmente agora que eu tô tendo acesso a essa galera, é um pessoal muito unido, né? Muito unido, eles andam tão junto que às vezes estão um em cima do outro. Mas o pessoal do swing, né? Mas eu sou um cientista do comportamento, né? Então eu fico tentando entender, e talvez isso funcione. E são casais, por exemplo, que se optam por ter uma abertura maior, e isso eu até vejo um pouco funcionando, mas que, por exemplo, a relação extra deles é com pessoas próximas, ou seja, são amigos. Então, uma das coisas que eu já percebi também, então, por exemplo, se o cara sai com a esposa, vai sair com um outro casal, por exemplo, ou sei lá, vai sair com um solteiro que resolveu botar na brincadeira, e aí o cara tem o maior cuidado, eu tenho o maior cuidado com você, porra, eu te cuido de cara, te faço carinho e tudo mais, de repente você olha lá o cara sentando a mãozada na bunda, e você olha e fala, porra, mas nem eu faço isso, rapaz. Né? E eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu falo assim, não, que eu, cara, tá estragando o meu brinquedo aqui, você tá doido? Né? Então, eu acho que se houver ali a relação da amizade que envolva o processo, eu acho que é legal, eu acho que pode ser legal. E por que eu acho isso? Eu ouvi uma vez um terapeuta, que eu não recordo o nome agora, que ele dizia o seguinte, que o problema não é a banalização do sexo, é a ausência de afeto. Ou seja, a questão não é o ato em si, mas é como você trata o ato, e principalmente a pessoa que está envolvida no ato. Para isso eu criei um termo chamado empatia sexual. Então, eu já ouvi muitos relatos de mulheres que, por exemplo, fizeram coisas na cama que não queriam fazer. A empatia zero. Então, o cara quer sexo anal. A mulher, ela fala, olha, não quero. O cara, foda-se, você quer sim. E aí vai do jeito que está ali, essa mulher é violentada naquele instante. Então, eu vejo que talvez, como existe um liberalismo, que na verdade é uma libertinagem, não há esse cuidado, sabe? E eu acho que para mim, sei lá, se é o meu jeito de ser, ou sei lá, se for com relação a alguma forma de criação ou exemplos que eu tenho, eu percebo que talvez seja interessante, de repente, sei lá, uma sala cheia de gente, e o povo ali, seja o que Deus quiser, desde que haja um afeto. Eu não dispenso o olho no olho, eu não dispenso o cheiro, e eu entendo que a química daquele cheiro pode me repelir ou me atrair. Então hoje eu estou muito ligado ao aspecto sensorial. Então se o cheiro me atrai, se a pele me atrai, existe uma possibilidade, né? Mas eu não abro mão do olho no olho, eu não abro mão do carinho, esses dias eu brinquei, eu falei, gente, se eu for sair com
com alguém para fazer um swing homenagem, eu vou querer dormir de conchinha. É porque, porra, se for gostoso, você quer dar continuidade, né? Então são algumas hipóteses que às vezes eu levanto com relação ao comportamento destinado aos relacionamentos que com a intenção de tentar ajudar, né, alguém que esteja passando por uma crise existencial nesse sentido. Mas eu acho que a amizade baseada principalmente no respeito, né, na autorização, na permissão, mas principalmente também no afeto, aí sim pode dar certo. Mas além do afeto, você não acha que pode também existir o amor, O amor que vai além do afeto? Concordo, mas aí a gente volta de novo no que eu falei antes. O amor é uma escolha. Em nenhum lugar, nenhuma escritura, nenhum livro diz que o amor é sentimento, a não ser o poeta. A não ser o poeta, porque é lúdico. Jesus disse que o amor é o quê? O que é o amor? O amor para Jesus é um mandamento. É obrigação do ser humano amar. Não é uma escolha. Aliás, não deveria ser uma escolha inconsciente. Tem que ser uma escolha consciente. E talvez a gente não vai chegar nesse amor, que as pessoas dizem do amor incondicional. E elas separam o amor, né? Ah, esse aqui é o amor. Alguns filósofos falam sobre o amor da mãe, o amor do filho, o amor do amante, o amor... Mas, na verdade, amor, para mim, o único que existe é o incondicional. Por quê? Porque é você se dedicar a outra pessoa ou outras pessoas, porque Jesus amou todos, sem distinção, né? Então, esse amor, que é o verdadeiro amor, que eu acredito, né? Não o amor de Platão, que é aquilo que você ama o que não tem, né? Mas sim o amor na sua expressão, no sentido de você, às vezes, abrir mão, às vezes, se sacrificar por algo maior, que é a condição do ser humano, inclusive. Isso para mim é amor, né? O que a mãe faz por um filho, por exemplo. Mesmo esse filho sendo ingrato, odiando, mesmo até vezes, como a gente vê por aí, filho matando pais, né? Mas ainda assim, talvez naquele momento, essa mãe ainda diga, eu te amo. Então, se você escolhe amar, aí, lembrando mais uma vez, é uma escolha diária. É uma escolha diária. E não é fácil. E não é fácil, porque tem dia que você não ama, tem dia que você quer matar. Tem dia que você quer esfolar a cabeça do cidadão na parede. Mas o amor é uma escolha, por quê? Porque o amor ele precisa ser um exercício. E aí talvez esse seja o exercício mais difícil que a gente tem para o dia a dia. Porque também às vezes é fácil você amar quem você gosta. Porra, super simpatizei com você, adorei a tua energia. Nossa, eu para falar que a gente tem uma amizade e eu dizer, poxa, eu amo a Mari, é fácil. Mas e o cara que cometeu um crime? Ou às vezes cometeu um crime contra a tua família ou algum dos seus, né? Como é que você vai amar alguém assim? Eu não estou nesse ponto ainda, né, de iluminação. Mas entender o processo, eu acho que já nos coloca em vantagem, né? E, por exemplo, se você está, aí são duas coisas, se você está numa relação, ou você está numa relação aberta, e você fala assim, poxa, existe algo maior. O amor em si aceita a condição. A pessoa é casada, está saindo com você, e aí você ama a pessoa. Se você ama a pessoa, na verdade, hoje você não dizia, se você ama, deixa ir. Né? Ninguém vê uma flor bonita e arranca ela, porque você vai matar a flor. Isso é o verdadeiro amor, ao ponto de você abrir mão do seu desejo em função da liberdade e felicidade do outro. Então, aí esse amor até cabe no amor, no poliamor, isso até cabe num relacionamento aberto. Agora, a diferença é quando você se apaixona. Aí talvez, em vez de algo positivo, vai criar um problema. Né? Porque a paixão não tem a ver com amor. A paixão é neuroquímica, pura neuroquímica. Né? Tem um neurocientista que eu sigo, Pedro Calabrese, que ele fala que a paixão é um estado de demência temporário, né? Que causa hipermotivação, né? Mas que se desfaz ao longo dos 12 meses. Aí é um problema, porque aí existem inclusive, né, os crimes passionais, porque eles vêm dessa condição. Mas o amor em si ele liberta. O amor em si ele liberta. O amor em si ele percebe a necessidade do outro e talvez você não caiba nessa necessidade. E aí você fala, cara, vai. Né? E aí sim, isso é pesado. Ninguém está preparado para isso. Raras pessoas estão preparadas para isso. Faz sentido?
não sei. Eu estou reflexiva. Eu não sei, eu tenho uma visão mais espiritualista do amor, não sei te dizer assim, mais mística, sabe? E não caberia no místico isso? Porque eu acho que faz total sentido. Eu não sei se para um neurocientista essa conversa cabe. Tá. Quem sabe no segundo podcast. No segundo podcast, entendeu? Eu acho interessante. Porque assim, eu acredito muito naquele tipo de amor assim, que às vezes nem se explica, sabe? Que tipo, acontece de uma forma que às vezes até de outras vidas. Mas eu concordo com você também. Que quando um morre, o outro morre na sequência. Isso acontece. E muito, né? E assim, às vezes num olhar, que é algo que vai além de uma escolha racional. Sim. E que é uma coisa assim que a ciência não explica. Sim. E eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão assim, invejável, assim, sabe? É uma coisa assim, divina mesmo, divina, né? No sentido mais lindo da palavra. Que eu acho assim, maravilhoso, assim, na sua essência, né? Que eu acredito nesse amor que você falou, da escolha, tal, mas esse outro que eu estou te falando é uma coisa assim que eu queria entender. Eu vejo esse amor, como você está dizendo, a construção. É uma construção. Porque no primeiro momento, ninguém ama no primeiro momento. Você se apaixona, você sente uma frequência, ou você sente uma conexão muito forte. Que aí, isso acontece comigo também. Você, cara, não é de agora que a gente está se encontrando. Né? E você sente aquela conexão imediata. Né? A gente chama isso de empatia emocional, né? É aquela conexão imediata. E ao longo da relação, esse amor ele vai se construindo tijolinho por tijolinho. Eu vejo dessa forma, né? E eu entendo também que no primeiro momento há um misto de sensações, como desejo, como paixão, como, sei lá, a dopamina lá em cima, a serotonina lá embaixo, que vai modular esse comportamento, mas que conforme você vai escolhendo estar próximo, né? Às vezes não escolhendo amar, mas escolhendo estar próximo, conviver com essa pessoa, de estar com essa pessoa, se relacionar com essa pessoa, esse amor vai sendo construído. Né? E eu vejo muito isso. De pessoas que começaram, por exemplo, relacionamentos que nem estavam esperando nada sobre aquilo. Mas que chegou a um ponto de já sentir falta quando não estão juntos. Né? Eu acho isso bonito também, eu acho romântico. E é engraçado, né? Que existem essas histórias e é bonito, né, de ver. Que é um contraponto dos outros relacionamentos modernos que, né? Exatamente. A gente não ouve mais essas histórias dos relacionamentos modernos, né? É algo que se perdeu e que talvez fique só na nossa memória daqui a algum tempo. Os Romeu e Julieta, né? Os Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, joga essas tranças lá no céu. O Drácula de Bram Stoker, né? Eu acho que isso vai ficando para trás. Né? Os relacionamentos modernos eles estão mudando um pouco as histórias também. Né? Eu vi recente uma notícia falando que as pessoas hoje já não é mais nem quadrisal, já é algo. O Tantra trazer tanto significado às relações, né? Mas você sabe que eu não sei onde é que eu vi alguém comentando que essa galerinha de agora, que é a galerinha X, essa geração Y, eu já me perdi na sua eu também. Estou voltando para A já. Acho que sim. Diz que eles agora estão voltando a serem mais, o que é uma coisa bem positiva. Diz que eles agora estão começando a voltar a ser mais assim, como saturou muito, sabe? A banalização de tudo, de todos. Está voltando agora o resgate do vamos devagar, vamos, sabe? Sim. Está voltando. Tá voltando. Pode ser um ciclo, né? E daqui a pouco tá todo mundo, cada um para namorar, sentado no sofazinho, passando uns dias, né, só de mãozinha dada, para ver se existe novamente essa sensibilização, né? Seria bom. Foi alguma coisa que eu vi do gênero, sabe? Que eles estavam começando a voltar, a coisa de
desacelerar, de começar a prestar atenção, de, sabe, que já não é mais moda esse negócio de pegação, entendeu? E eu falei, olha só, que legal. Eu acho que seria um benefício, sem dúvida. Tomara a moda pegue, porque seria um benefício. Né? É pausar, opa, segura, né? Vamos prestar atenção de novo. Isso, não é? isso. Prestar atenção no outro e valorizar, né? Eu lembro que convergia, eu não lembro exatamente o que era, mas era algo que convergia com o pensamento tântrico, sabe? Que é prestar atenção, desacelerar, olhar nos olhos, sabe? Que é o que a gente sempre maceta de falar, sabe? Aí eu falei assim, então, lá na frente, a gente vai começar o pessoal vai começar a nos entender. Sim. Que a gente já está falando isso há tanto tempo, né? Sim. Eu torço para que a área se resgate, né? Que a gente possa voltar a ser sensorial. Eu acho que nos falta isso. Voltar a ser sensorial, né? E como você disse, há tanto tempo a gente fala sobre isso. As pessoas perguntam, mas qual que é a diferença, né, do Tantra, da relação íntima? Cara, eu costumo dizer o seguinte, que a diferença do Tantra na relação íntima é quando o olhar por si só basta. É quando o toque por si só basta, é quando o beijo por si só basta. Né? E aquilo se torna realmente um êxtase verdadeiro na relação. E as pessoas estão focadas só no genital, só na penetração, e aí perdem toda uma jornada. Né? Então, a gente vai continuar ensinando, não é verdade? E quem puder ter esse tipo de experiência na sua relação, teste na sua relação esse tipo de experiência, onde você vai se colocar à frente da parceira e você vai apenas olhar ela, admirar ela. Não é? E às vezes a gente começa a falar sobre isso e a gente às vezes se sente meio idiota falando, né? Porque o pessoal não entende onde a gente está tentando chegar e a gente se perde até no raciocínio, né? Você se sente assim também? Muito. Eu começo a falar e às vezes daqui a pouco eu não sei nem o que eu estou falando. E o povo tá assim, ó. Tipo, não tá nem entendendo o que você tá. Aí eu fico, deixa pra lá. Sabe, eu não consigo nem explicar o que eu disse. É uma coisa assim que não tem nem explicação, gente. Verdade. Não é? Verdade. Você sente isso também? Nossa. Porque é difícil de explicar realmente e as pessoas às vezes parecem que não estão interessadas em querer saber. Né? Eu acho que a grande maioria não está, viu, mãe? E a gente tenta, né, verbalizar tudo isso e é difícil de verbalizar. E eu, por exemplo, que eu subloco salas para outras pessoas que têm outras condutas, outras linhas de trabalho, né? Daquele jeito. Então, eu vou assim, tentando, né? Então porque eu trabalho dessa forma, tentando assim, né, trazer uma nova proposta de trabalho e tal, né? E eu vou tentando, né, dar umas dicas, não sei o quê, não sei quanto. Aí as pessoas, né, tipo, tá terminando de falar logo pra eu... Tá. E aí eu assim, eu vou me perdendo nesse raciocínio, entendeu? E as pessoas assim, tô nem aí, sabe? Tô nem aí pro que eu tô falando, entendeu? E eu ali, sabe, vou assim, parece que eu tô falando assim de um... Aí eu falo, tá, não, deixa pra lá. Porque a gente tem a consciência do quanto é importante aquilo que está sendo dito. Né? Mas é o famoso pérola aos corpos, né? É só às vezes gastar saliva mesmo, porque as pessoas... Gelo, né? Elas não estão preparadas, definitivamente. Então, né? Não, eu entendi muito rápido no Tantra, porque no começo você viu um evangelista do Tantra, né? Você deu um testemunho de Divan lá, você estava batendo na mão, posso falar umas palavras de Divan para a senhora? Você quer catequizar de qualquer jeito, porque isso é bom, porque isso vai te ajudar. Isso mudou minha vida, né? A gente tem essa tendência quando acontece algo bom, né? Aí depois eu entendi que, cara, cada um está no seu degrau, no seu momento, exatamente. E as pessoas vão aparecer. Hoje em dia, até para grupos, quando eu estou formando grupos para alguma atividade em si, hoje eu já nem ligo pelo número de pessoas que vão. Porque eu sei que vão as pessoas que têm que ir e que estão conectadas com aquele momento também. Tanto que quando essas pessoas estão em eventos, por exemplo, como o Caminho do Amor, que é uma imersão de 3 dias, você percebe que as pessoas que estão lá,
elas começam a achar assuntos em comum. Ah, nossa, você fez curso lá também? Ah, você também é dentista? Eu também sou dentista. Ah, mas eu fiz protética? Eu também fiz protética. E você começa a ver as conexões e você fala, cara, não tinha que estar mais ninguém além dessas pessoas aqui. Então, eu entendi isso, né? Que existe ali um momento, e quando chegar o momento as coisas vão chegar até você, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Claro, a gente não pode deixar, né? A gente não pode pecar pela omissão. Então, olha, se você vai seguir ou não, eu vou te dizer como é que funciona. Né? Principalmente do teu ponto de vista, quando você está dirigindo um negócio. Então, olha, funciona dessa forma, é porque eu entendo que de outra forma não vai ser tão benéfico. Mas se a pessoa ainda assim peca, né, pela ausência daquilo que foi dito, aí já é também responsabilidade dela, né? E por falar nisso, você não acha que tem muita gente, quando você, como formador de pessoas, quando você está ali ensinando, você não acha que quando a gente, cabe a nós o alerta de conduta, de ética, né, e tal, quando algumas pessoas falham nessa jornada, você não acha que existe aquele lado do Tantra que ele cobra? Ah, sem dúvida. A vida é causa e efeito, independente de qual filosofia você siga. Só que o Tantra, lembra que eu falei que no magnetismo a gente liga a pessoa na tomada para potencializar o resultado? O Tantra é essa ferramenta. Então é assim, se você fosse sofrer pela causa daquilo, né, como resultado da causa que você fez, você vai sofrer o dobro. Não é? É muito louco isso. Você já viu isso? Você já comprovou isso? Já, demais. E coisas simples às vezes, nem tão graves, mas o que acontece? Por exemplo, eu me sinto um missionário do Tantra hoje. É como se eu tivesse aqui para fazer isso, e eu não sei nem explicar como isso aconteceu. E quando é que eu sinto, né, quando é que eu sinto que eu estou sendo, de certa forma, um pouco castigado, vamos dizer assim? É quando eu tento me afastar dessa missão. Todas as vezes que eu tentei me afastar dessa missão, mas eu levei uma lambada. Meu Deus do céu, que dava até dó de mim mesmo, viu? Gente, e aí, como é que eu sei que é por isso? Porque quando eu volto às minhas atividades, a vida flui de novo. Olha que loucura, né? Ah, vou trabalhar com empresas. Você vai trabalhar com empresas, mas você tem como se fosse uma obrigação, né? Tem uma obrigação de trabalhar com energia. E aí, porra, daí eu falei, não, que é isso, deu certo a empresa, né? Mas no Tantra tá fluindo muito bem. E aí as coisas começam a fluir porque eu sou do Tantra. É muito doido isso, porque eu começo a ser inserido em várias áreas, não porque eu sou, sei lá, fui recente agora fazer um podcast com o Emerson Ceará, os ícones da comédia. Eu não estava lá pela comédia, porque eu estava fazendo Namaste, eu estava lá porque eu trabalho no Tantra. Porque eu tenho um sobrenome no Tantra, vamos dizer assim. Né? Então o Tantra me leva aos lugares. Se eu, de repente, parar de me apresentar como um terapeuta, e foi uma guerra quando eu tive que trazer isso para a minha vida novamente, porque eu estava me apresentando como treinador corporativo. Eu faço trabalho nas empresas. Mas quando eu parei de me apresentar como terapeuta, eu sofri essa sanção. De repente, sumiram as empresas. De repente, a demanda desapareceu. Financeiramente, foi lá embaixo. A saúde já não estava ficando legal por algum outro motivo. E aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Muito doido isso. E de repente, você quer saber? Aí as pessoas começam a me mandar mensagem. Oh, quando é que vai ter retiro? Quando é que você faz um retiro? Vou botar um retiro. Né? Põe o caminho do amor. Bomba, e de repente a vida volta novamente. Eu falei, caraca, velho, não vou poder sair desse negócio mais. Só que eu sou realizado nisso. É eu que tento me enganar que não sou. Olha que louco. Gente, eu sinto que é um caminho espiritual assim. É um chamado e parece que tem endereço. Sabe? Tem endereço e tem assim uma responsabilidade. Sem dúvida, porque a gente não está abordando um tema fácil, não. E assim, Tá. eu já vi pessoas assim que eu acolhi e que pisou na bola, foi assim meio ingrato com o lugar que estava. De duas. Caraca. Eu acredito. E se foi só o pé, tá no lucro ainda. E se foi só o pé, tá no lucro. De assim, ó. Sozinho. É mesmo. Assim. Do nada. Gente. Não brinca com a galera do Tantra, não. Não, assim, É. sabe? Porque, tipo assim, ó, é um negócio.
é uma coisa meio Kali mesmo, sabe? Tipo, é. não... A nossa energia é muito cara, a nossa energia é muito parecida, assim, desde o começo. A gente é muito caro. Não, e assim, não foi a Mari que... Não Sim, é. não. É o próprio Tantra, Sim. que ele é muito assim, ele respeita. Por isso que eu falei, quando eu falei pro João, eu falei assim, e eu falo para você também, esse Rajar Shinandi, ele fala sobre isso. Porque, e sabe como é que eu descobri ele? Porque eu comecei a pesquisar, deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre o Dark Tantra e tal, e ele apareceu um vídeo escrito Dark Tantra. Só que eu entendi que ele estava falando, o Dark Tantra que ele estava querendo dizer, é o lado que ninguém te conta do Tantra. Fantástico. Que é isso que eu estou falando com você aqui Sim. agora. É o lado que ninguém te conta do Sim. Tantra. Que é esse lado que, assim, é o, assim, digamos... Então, nem tudo são flores. Não são. Entendeu? Eu lembro de uma vez... Não pensa que é tudo... Não. Eu lembro de uma vez que eu fui conduzir não lembro se era o primeiro, não, acho que era o segundo ou terceiro caminho do amor, e existe um esgotamento surreal. Eu lembro que eu cheguei no choque numa época e falei, cara, você está tantos anos fazendo isso, pelo amor de Deus, me fala qual é o segredo. E por quê? Eu falei, não, porque quando eu estou conduzindo o grupo, cara, eu fico 2 dias debaixo da cama até me recuperar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não foi isso que você escolheu pra tua vida? Eu falei, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. É isso. Eu falei, caralho, velho. Por que merda é essa? Você é um kamikaze. É isso. Então você... Cara, e aí eu entendi que as coisas no universo, elas estão em perfeita harmonia. Se você vai mobilizar alguma energia, você está trocando, né, uma moeda por outra. E você é a outra moeda. Né? Então, realmente, se você assumir isso como responsabilidade... Não, e eles te levantam, eles te dão. Exato. Que nem isso aqui. Mas é o seguinte, você chega junto. Agora sustenta. Agora sustenta. Exatamente. Você vai dar o sangue bonito. Não tem, o famoso não tem almoço grátis. Exatamente. Agora você vai sambar miudinho e segura a onda. Olha, eu acho que merecia um podcast inteiro a gente falando sobre isso, sabia? Porque vai causar. Vai causar. Todo mundo, é amorzinho, porque é o que vende, né? É o que vem, não é namastê mesmo. Não, olha. É o namasterol mesmo. É o namasterol, não é namastê. Namasterol na teia. É namasterol, não é fazer amor, não. Isso nos fortalece, né? Nos torna quem somos e a gente pode ser facilmente observado pelas realizações que a gente faz, né? Então, muita gente fala, cara, eu não conseguiria fazer o que você faz, pelo tempo que você faz, não conseguiria administrar, imagina um lugar maravilhoso como esse, mas ainda assim, há muito sangue e suor. Há sangue e suor. Exatamente. Então é isso, né? Que as pessoas não sabem, né? Mas quando descobrem o mínimo que deveria fazer para tentar chegar próximo do que a gente faz, já desistem logo no começo, né? E o Tantra é isso. O Tantra ele é um quadro de energia. Se você está dentro desse quadro, existe uma regra a ser seguida. Total. E assim, estrita. Exato. É uma vida dedicada. É uma vida dedicada. Por isso eu digo missionário do Tantra, porque eu lembro que uma vez o Choque falou isso, o Tantra é minha religião. Se a gente for levar em consideração alguns parâmetros, talvez seja a minha também, né? A nossa. Exato. E jamais das costas. Jamais. Exatamente. Eu já cheguei a essa conclusão. Não dá não. Agora é até o final da vida. Sem volta. E isso não é algo positivo no nosso caso, porque eu penso o seguinte, né? Que todo mundo pensa em aposentar, né? E tem muita gente que pensa assim, a gente, né? Mas tem muita gente que pensa em aposentar e tem muita gente que pensa assim, poxa, quanto mais velho eu fico, menos mercado de trabalho eu tenho. Não Tantra não. Quanto mais velho você fica, melhor fica. Pra ter vinho, exatamente, né? Você se torna lá um Buda, né? A gente vai virando, né? Tem as minhas amargona. Nossa Senhora! É bem isso mesmo, né? Desfrutando da vida, né? Tá lá. Desfrutando. Quanto mais velho, mais você vai ganhando autoridade. Exatamente. É sobre isso. Essa é a parte positiva do negócio. A gente vai estar lá por 80 anos e você... que
Ai, meu Deus, vai ter um monte de jovenzinhos escutando a gente, né? De autógrafo, né? Isso vai ser legal. Querido, obrigada, adorei, Meu querido. Vamos fazer mais Com podcast. certeza, conta comigo. Muitos assuntos interessantes para mexer nesse Conta comigo. vespeiro, né? Vamos fazer isso juntos. Obrigada. Vamos criar polêmica. Vamos sim, adoro. E falando verdades, claro, né? Falando verdade, mesmo que sejam verdades que você não gostaria de ouvir. Mas são verdades. Mas são verdades. São verdades. E ó, você vai atender aqui então, né? Com certeza, no mês que vem já estaremos aqui de volta. Já estaremos, vamos publicar a sua agenda, entra no givan.pramote, Isso. para Mude, e vamos aqui divulgando sua agenda, seus Bora. cursos Vamos aqui, mundo afora. Simbora, bora pegar um avião. Essa mulher daqui a pouco já tá lá em Bizatanca, lá. Essa aqui é. E você pra ir, né? Se vacilar, eu vou encontra. Se vacilar, eu vou junto, né? Daqui a pouco Vai, você tem que por comprar essa passagem. adoraria essa companhia lá, viu? Ah, minha linda, isso vai acontecer. Olha, gente, obrigada mesmo, Givan. Ai, E olha, qualquer obrigado. dúvida é só entrar em contato com você, é né? nóis, tamo junto. E o pessoal pode mandar para você as dúvidas, Pode. né? Pode sim, e a gente responde tudo.